E não, quem não teve voto tem que respeitar. Não, golpe não, nossa voz na rua vem para lutar. Não, golpe não, quem não teve voto tem que respeitar. Não, golpe não, nossa voz na rua vem para lutar. O sistema é bruto, o processo é lento, nosso sentimento não vai recuar. Amor, liberdade, verdade, alimento, não tinha e agora querem golpear. As velhas raposas querem o galinheiro, roubaram dinheiro, mas fingem que não quer. Faculdade de Direito da USP, que fica no centro da capital paulista. O repórter Luiz Turati fala sobre os objetivos desses atos e quem está apoiando essas iniciativas. Luiz. O primeiro evento está marcado para começar às 10 horas da manhã e vai ser realizado lá dentro do prédio da universidade, no Salão Nobre, onde será lido um manifesto de entidades empresariais a favor da democracia. Já o segundo evento deve acontecer logo em seguida, às 11h30, no pátio da universidade, onde será lida então a nova versão da Carta aos Brasileiros, que teve a primeira edição publicada em 1977, ainda durante a ditadura militar. De acordo com uma matéria do jornal Folha de São Paulo, a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, confirmou a participação nesses dois eventos e disse que vai apoiar qualquer manifestação a favor da democracia. Foi assinado o Pacto Nacional em Defesa da Democracia. Os ministros da Justiça e da Educação representaram o poder executivo na adesão ao compromisso. Boa tarde, 8 de janeiro de 2024. Estamos ao vivo, diretamente do Palácio do Congresso Nacional, em cobertura conjunta da TV Câmara, TV Senado, Rádio Câmara e Rádio Senado. Logo mais começará o ato Democracia Inabalada. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de agosto de 2024, são 9 horas da manhã. Acaba de entrar para a história a luta de brasileiros e estrangeiros para impedir que Bolsonaro matasse a nossa democracia. Agora você conhecerá essa história. Em um momento em que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, cujo mandato começou em 1º de janeiro de 2019 e terminou em 31 de dezembro de 2022, se encontra na véspera de ser denunciado por tentar implantar uma segunda ditadura militar no país, da qual ele seria o ditador, intervenção militar com Bolsonaro no poder bradavam seus esbirros ao longo de seu governo, o mundo acaba de assistir à denunciação mundial desse criminoso. Nesta edição especial do Primeiras Notícias, você conhecerá a história de como o movimento Pacto pela Democracia ganhou o mundo e impediu o golpe. Sem esse movimento e sem a ação de um jornalista que já se converteu em personagem histórico, hoje o Brasil viveria sob a égide de um déspota ignorante, violento, ganancioso e impiedoso. O movimento Pacto pela Democracia reúne mais de 200 organizações da sociedade civil e foi escolhido como um dos 30 finalistas do prêmio World Justice Challenge. Agora, o Brasil venceu na categoria Processo Eleitoral por o país ter derrotado a tentativa de golpe de Bolsonaro. Essa premiação do combate do Brasil ao golpe, com a ajuda de outras nações, é um dos fatores que certamente contribuirá para a condenação penal de Jair Messias Bolsonaro no julgamento histórico a que ele será submetido em questão de meses pelo Supremo Tribunal Federal. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Jamil Chad, correspondente, jornalista, repórter
que atua na Europa, sediado na Suíça. Em 2022, escreveu uma carta ao então presidente norte-americano Joe Biden. De que lado o senhor estará ao anoitecer de novo no Brasil? A carta foi escrita em maio de 2022. Jair Bolsonaro acabara de fazer novas ameaças de golpe militar se ele não vencesse a eleição daquele ano. Escreve Jamil Chad: existem momentos na vida de uma sociedade que definem o destino dos nossos sonhos. No Brasil de 2022 vivemos este momento. A escolha não é difícil, mas nesta encruzilhada corremos o sério risco de que a democracia seja asfixiada e volte a ser torturada nos calabouços de um país cuja história se entrelaça com golpes de Estado, autogolpes e rupturas espantosas. Vocês, porém, têm uma oportunidade histórica. Se em 1964 a opção da Casa Branca sob o democrata Lyndon Johnson foi por chancelar um golpe de Estado que abriu uma noite escura que durou 2 décadas, desta vez vocês poderão seguir um caminho bem diferente, escreveu Jamil Chad a Joe Biden. O Pacto pela Democracia é uma iniciativa da sociedade civil brasileira voltada à preservação e revigoramento da vida política e democrática no Brasil. Foi fundado em junho de 2018, formado por um amplo arco plural de organizações, movimentos e atores relevantes. O Pacto pela Democracia é uma coalizão da sociedade civil, e aqui você vê o site que existe até hoje, pactopelademocracia.org.br, é uma coalizão da sociedade civil que coordena os esforços de atores sociais em todo o espectro ideológico para aumentar a capacidade da sociedade civil de defender e revigorar a democracia no Brasil, e esse movimento foi essencial para impedir que o Brasil voltasse a ser uma ditadura. ONGs de todo o mundo, inclusive do Brasil, pediram que os Estados Unidos reconhecessem logo o resultado do Brasil. Em meio aos ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral, isso foi escrito em 27 de julho de 2022 e a matéria saiu no periódico alemão Deutsche Welle. ONGs se reúnem com senadores e diplomatas americanos e pedem que Washington reconheça o resultado no Brasil tão logo a Justiça Eleitoral divulgue a contagem. Representantes de ONGs brasileiras se reuniram em 26 de julho de 2022 com diplomatas do Departamento de Estado e membros do Congresso americano para pedir que Washington reconhecesse rapidamente o vencedor das eleições brasileiras em outubro de 2022. E poucas horas após a vitória de Lula sobre Jair Bolsonaro, o presidente Joe Biden ligou para Lula e reconheceu a vitória de Lula. Deputados americanos receberam uma comitiva brasileira em defesa da democracia. Em Washington, um grupo de 19 organizações informou os parlamentares dos Estados Unidos sobre ameaças ao sistema eleitoral e à democracia no Brasil. Em julho ainda, no dia 28, cartas brasileiras e aos brasileiros em defesa da democracia e das eleições, que foi uma reedição de uma carta escrita em 1977 contra a ditadura militar, ultrapassou 1 milhão de assinaturas. Veja alguns dos signatários dessa carta, eu mesmo assinei, muitos assinaram, e 1 milhão de brasileiros assinaram. Ela foi lançada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e a Carta Brasileiras, as brasileiras e brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito já tinha angariado a assinatura de cerca de 3.000 pessoas, entre atores, personalidades da música, teatro e literatura, banqueiros, empresários, religiosos, juristas, sindicalistas, professores, lideranças de movimentos populares e outras personalidades, até ser aberto ao público em 26 de julho
no site Estado de Direito Sempre. Na verdade, você tem aqui uma das muitas matérias publicadas naquela época que mostra qual era a situação do Brasil naquele julho de 2022. O comentário do dia de Rodolfo Lago no site Congresso em Foco era: 10 vezes em que o presidente Jair Bolsonaro fez ameaças à democracia, e aqui a matéria elenca esses ataques incessantes. Em 23 de agosto, o Bolsonaro mais uma vez atacou o STF. No mesmo 23 de agosto, e aí por diante, ele cita 10 vezes em que o Bolsonaro ameaçou implantar uma ditadura militar no Brasil e não acatar o resultado das eleições presidenciais de 2022 se ele perdesse. Naquele mesmo mês de julho, bares de São Paulo se uniram em movimento pela democracia. Estabelecimentos da região da Barra Funda venderam drinks e comidas a R$13 qualquer coisa em festival no sábado do MST pela democracia. Ao menos 20 estabelecimentos da região da Barra Funda participaram do movimento Bares pela Democracia, vendendo quitutes e bebidas, tudo a R$13. No festival, a esperança vai vencer o medo. Passeatas se somaram um dia antes da leitura da Carta pela Democracia no Largo São Francisco, que aconteceria em 11 de agosto, não é, que é a Faculdade de Direito da USP, e passeatas se somaram à leitura de Cartas pela Democracia em São Paulo. Ao menos 3 passeatas estavam previstas ao longo do dia na capital paulista, que isso foi feito um dia antes do ato diante da Faculdade de Direito da USP, no dia seguinte, dia 11. E aqui você vê a fachada da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Eu estava lá, momento histórico para o Brasil. E aqui a matéria do G1 explica por que 11 de agosto é data simbólica para a leitura de Carta e Atos pela Democracia. O dia foi escolhido para a leitura da Carta em Defesa da Democracia, divulgada no site da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Em São Paulo, no Rio e em diversas outras cidades do Brasil, o 11 de agosto de 2022, que é o nome da Faculdade de Direito, não é? Centro Acadêmico 11 de agosto, será marcado como um dia em defesa da democracia. A data escolhida é simbólica, marca a criação dos cursos de Direito no Brasil e também uma passeata contra Fernando Collor de Mello em 1992, que culminou com o impeachment dele. Foi também nas proximidades de 11 de agosto, mais precisamente no dia 8, que em 1977 ocorreu a leitura de um manifesto contra a ditadura militar. Bolsonaro comentou as Cartas pela Democracia. Tem que atacar meu governo. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar no dia 12 de agosto, um dia depois dos atos pela democracia, realizados no dia anterior em São Paulo e em outras cidades do país. Ele chamou o movimento de político e disse: tem que atacar o meu governo, declarou em entrevista à CNN. As manifestações foram organizadas pela sociedade civil para fazer um contraponto aos ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas. Movimentos de poucos artistas que não recebem mais a lei Rouanet, de alguns sindicalistas que não têm mais o imposto sindical. Carta à Democracia, alguém está fazendo algum ato antidemocrático no Brasil? Ele estava fazendo, não é? Pregando o golpe, atacando o sistema eleitoral, dizendo que não aceitaria o resultado da eleição se ele não vencesse. Enfim, aí que o mesmo Jamil Chad volta a brilhar para a história. E aqui ele relata, em janeiro deste ano, como uma ação internacional ajudou a asfixiar golpistas de 8 de janeiro e blindar a democracia. Em julho de 2022, uma reunião entre os chefes da pasta de defesa do Brasil e dos Estados Unidos
sinalizou aos militares em Brasília que eles não teriam respaldo de Washington caso optassem por uma aventura golpista, escreve Jamil Chad. De um lado da mesa estavam Laura Jane Richardson, general 4 estrelas do Exército dos Estados Unidos e comandante do Comando Sul, e Lloyd Austin, secretário de Defesa norte-americano. Do outro lado da mesa estava o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro da Defesa do Brasil e ex-comandante do Exército Brasileiro. Fontes que estiveram naquela sala relembram como o tom usado pelos americanos foi claro. As instituições democráticas brasileiras eram sólidas, ou seja, não haveria qualquer tipo de apoio a uma ofensiva por parte dos militares brasileiros em relação ao questionamento contra a democracia no país. O recado sutil foi entendido por todos que estavam naquele local. Dias antes, Bolsonaro havia usado um encontro com embaixadores estrangeiros em Brasília para atacar as urnas eletrônicas e questionar o processo eleitoral no Brasil. Naquele momento, o governo recebia uma série de visitas do mais alto escalão do governo americano, incluindo o chefe da CIA e a cúpula da Segurança Nacional. Um ano depois dos atos de 8 de janeiro, diplomatas admitem que a pressão discreta por parte dos Estados Unidos ajudou a mandar um recado aos militares brasileiros. E agora, no mês passado, mês de julho, o Jamil Chad escreveu esse artigo: Como Biden ajudou a evitar um golpe de Estado no Brasil. Ele relata o seguinte: o fim da campanha presidencial de Joe Biden foi marcado por um anúncio que pegou até mesmo seus aliados mais próximos de surpresa. Num editorial, o New York Times destacou que o experiente político americano fez o que Donald Trump jamais faria: colocar os interesses da nação como prioridade e não os seus. Ele estava isolado, politicamente e fisicamente, ao se recuperar da Covid em sua casa de praia na costa de Delaware. Analistas destacam que pesou para a decisão de Biden ser confrontado por números que mostravam que a sua permanência poderia afetar as eleições não apenas para a presidência, mas também para as chances dos democratas no Senado e Câmara dos Deputados. Trump teria a possibilidade de conseguir um controle total sobre o poder nos Estados Unidos. É fato que o encerramento melancólico da sua candidatura transformou a corrida presidencial americana e certamente marcará sua carreira política. Mas não se pode ignorar o papel de Biden na defesa do Estado de Direito e da democracia no Brasil. Para diplomatas brasileiros, se Trump tivesse continuado no poder em um segundo mandato, a história do Brasil poderia ter sido outra. A lógica da atuação de Biden não era apenas garantir a democracia num país sul-americano. O centro de sua preocupação era o eco que um golpe da extrema-direita poderia ter em seu próprio país, principalmente depois das cenas de invasão do Capitólio, Congresso americano, em 6 de janeiro de 2021. Recados de Biden ao governo Bolsonaro. Em julho de 2022, uma reunião entre os chefes da pasta da defesa do Brasil e dos Estados Unidos sinalizou aos militares em Brasília que eles não teriam o respaldo de Washington sob o comando de Biden caso optassem por uma aventura golpista. Um ano do 8 de janeiro. Pacto pela Democracia lança agenda em defesa do Estado Democrático e de Direito. Isso aconteceu em janeiro. Encabeçada por coalizão que reúne mais de 200 organizações da sociedade civil, campanha Faça a Democracia Forte é composta por 6 eixos e continua o movimento no Brasil. Há poucos dias, o Pacto pela Democracia, poucos dias não, cerca de, na verdade, alguns meses atrás, cerca de 3 meses atrás, o Pacto pela Democracia brasileiro foi finalista de Prêmio Internacional sobre Justiça. Coalizão de 200 entidades foi reconhecida por sua atuação na eleição de 2022. O Pacto pela Democracia, que reúne mais de 200 organizações da sociedade civil, foi escolhido como um dos 30 finalistas do prêmio World Justice Challenge. E agora, minha amiga, meu amigo, o Pacto pela Democracia venceu o Prêmio Internacional por atuação nas eleições de 2022. O Pacto pela Democracia, a coalizão de 200 organizações, venceu uma das categorias do prêmio World Justice Challenge,
por sua atuação nas eleições brasileiras em 2022. O anúncio foi feito em Chicago, nos Estados Unidos. O pacto foi escolhido entre 400 iniciativas de mais de 100 países e se sagrou na categoria processo eleitoral por seu papel na proteção da integridade do pleito. O World Justice Project é uma organização internacional da sociedade civil com missão declarada de trabalhar para promover o Estado de Direito em todo o mundo. Ele produz o World Justice Project Rule of Law Index, uma ferramenta de avaliação quantitativa que mostra até que ponto os países aderem ao Estado de Direito na prática. E aqui as congratulações do World Justice Project aos brasileiros. E eu vou aqui está, congratulações do World Justice Challenge 2024 aos vencedores. E aqui já está traduzido para você, conheça-os. E o World Justice Challenge venceu na categoria processo eleitoral. Aqui são os ganhadores anunciados, tá? No site. E o Brasil venceu no quesito Pacto pela Democracia. Vamos ver aqui. O World Justice Project anuncia os vencedores do World Justice Challenge 2024. O World Justice Project anunciou os 5 vencedores e o Brasil ganha aqui, não é, no quesito processo eleitoral, que foi o nosso processo eleitoral vitorioso contra uma tentativa de implantar uma ditadura. E aqui eu vou traduzir para você, eu pensei que eu já tinha traduzido, mas é fácil, e diz o seguinte, o problema: desde 2019 o Brasil tem testemunhado um ataque sistemático aos direitos fundamentais, instituições e normas democráticas, acompanhado por um estreitamento deliberado do espaço cívico e supressão da participação social. O ex-presidente Jair Bolsonaro orquestrou campanhas implacáveis de desinformação com o objetivo de minar a confiança no sistema eleitoral, ameaçando deslegitimar os resultados das eleições e frequentemente dizendo que não reconheceria o resultado dessas eleições. E aqui, então, você veja o tamanho, minha amiga, meu amigo, da vitória do Brasil e da exposição ao mundo dos crimes de Jair Messias Bolsonaro. Você não tenha dúvida de que no julgamento de Bolsonaro, esse momento histórico na história do Brasil, esse momento histórico, não é, do Brasil, vai ser considerado, inclusive devido à imagem que ficaria para o nosso país se um criminoso dessa periculosidade como Jair Bolsonaro ficasse impune. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção, deixo o meu abraço para todo mundo e digo a você, confie no Brasil.